Noite, moça. Noite, senhor. Senhora. Até parece que hoje tem mais gente que ontem, né mesmo? O espírito da gente é igual que nem cavalo que escolhe estrada, moça. Que nem canoa que escolhe rio. Sei não. Mas se é isso mesmo, eu convido todos aqui pra embarcar nesse mar de reticências que é a vida, né? A Delarte começou assim, como um grupo de teatro primeiro, que era o Sala 18. E a ideia nossa era criar um grupo de teatro e de expressões artísticas dentro desse núcleo. Contudo, o nosso trabalho foi gerando um certo ciúmes na coordenação do curso, porque a gente começou a ultrapassar as salas da faculdade e começamos a ganhar uma certa notoriedade. E a gente tinha umas propostas muito boas e eles também não aceitavam. Então a gente era censurado. E aí a gente ia ensaiar na faculdade e às vezes a gente chegava lá, a sala estava fechada. E a gente começou a ensaiar no pátio ali do prédio de onde hoje é a FATEC. Contudo, nós estávamos recebendo o projeto Ademar Guerra, que é um projeto do governo do estado, para orientar o nosso grupo de teatro. E aí, quando vem o Rudifran de Almeida Pompeu, que é um diretor de São Paulo, e ele já com a experiência dele, ele fala, olha, o que vocês fazem aqui é uma espécie de associação, é um coletivo. Vocês poderiam formalizar isso e conseguir até, de certa forma, algum apoio, alguma ajuda para vocês ampliarem esse trabalho, porque ele não era só mais um grupo de teatro. O ator que fazia determinado personagem, ele dava aula de jiu-jitsu. Então ele começou a dar aula de artes marciais. A bailarina que fazia o papel da cigana Esmeralda no Corcunda de Notre Dame era professora de dança. Ela começou a dar aula de dança. E dentro do grupo começaram a surgir vários outros núcleos. Então a gente já tinha ali uma estrutura de associação mesmo, de coletivo. Nesse vai e vem a gente decidiu alugar um espaço, que foi aqui no Armazém do Café. Quando a gente alugou, antes da gente entrar, a gente teve que arrumar a sala. E uma noite a gente carregou mais de 2.000 telhas. Nesse ano que a gente já estava se estruturando aqui como um centro cultural, foi aprovada a Lei do Silêncio. Então as bandas de rock, que tinham muitas na época, porque Catanduva já foi considerada a capital do rock, as bandas de rock ligavam os instrumentos para começar um ensaio, muitas vezes nas suas casas, e a polícia já era acionada, eles pagavam multa por conta da Lei do Silêncio, não tinha espaço para eles apresentarem. Eu acho que a Delarte foi fundamental com as bandas nesse quesito de convivência. E eles sofreram bastante no começo com a gente. Mas aí depois, quando teve uma época que encaixou certinho, assim, que foi logo que rolou o Rodrigo Neto, né? Se eu não me engano, foi o primeiro Rodrigo Neto, que foi aqui no Armazém. Mas na época, que foi bem quando começou aquela Lei do Silêncio em Catanduva, e aí não podia ter, então era bem difícil ter show, né? As bandas poderem tocarem e tal. E aí eles sempre ajudaram a gente, além de dar lugar para ensaiar. A primeira música que a gente gravou foi a Delarte que bancou, fazia parte de um CD que a gente fez junto com o coletivo de todas as bandas. Cada banda de rock que participava fez uma faixa de música e criamos uma música coletiva com todas as bandas de rock, com os vocalistas cantando. Uma espécie de We Are The World da Delarte. Mas com esse movimento das bandas de rock, aqui o Armazém do Café, como ele é muito grande, mas a sala que nós podíamos ocupar era muito pequena. E aí isso começou a incomodar, de certa forma, uma grande quantidade de gente aqui. E isso fugiu um pouco do nosso contrato aqui com o dono.
E ele disse que não poderia receber mais aquele tanto de gente e que aí a gente teria que fazer uma escolha. Ou a gente tinha que parar com essa movimentação das bandas, ou a gente teria que encerrar o contrato de aluguel. E aí nós da diretoria falamos, não, nós vamos encerrar o contrato de aluguel porque é muito importante para a gente ter o coletivo movimentando, já que ele está trazendo bons resultados. E essa foi a segunda vez que nós fomos para a rua. Com muita luta, com muita conversa com o prefeito, com o vereador, o prefeito da época, Afonso Macchione, nos ofereceu um lugar que estava parado. Era uma creche que estava sem uso, lá no bairro do Nosso Teto, e a gente aceitou entrar. Só que a gente tinha que entrar na creche do Nosso Teto, que não tinha porta, que não tinha eletricidade, que tinha caixa d'água quebrada, mas a gente tinha que se virar. A nossa sorte é que a gente tinha o prêmio do Pontinho de Cultura e nós conseguimos uma parte que seria para o ganho dos profissionais, no caso eu e o pessoal da diretoria, nós revertemos essa verba para arrumar essas coisas e ter pelo menos um espaço para poder entrar. Os alunos e as bandas de rock, os grupos de teatro que já faziam parte nesse momento, já era cerca de 70, 80 pessoas, fizemos um mutirão para arrumar o espaço, para pintar, mas tudo de uma maneira bem simples para pelo menos poder entrar. Esse espaço nos trouxe mais salas, mais possibilidades de aumentar as nossas atividades e isso aconteceu. E a gente foi adaptando os lugares, né? A gente foi fazendo a Delarte, cada cômodo ter o seu lugarzinho para cada coisinha, para as lutas, para aula de culinária, para as aulas de música, para as aulas de dança. A Cris Novazzi, que faz a produção para a gente até hoje, contribui com a Delarte, ela trouxe muitos investimentos por meio dos editais públicos. Nós conseguimos ganhar Festival de Formas Poéticas, que era um festival que teve edição que durou 21 dias. Nós ganhamos produção de espetáculo, circulação de espetáculo teatral, enfim, para realizar oficinas culturais aqui, empregando mais de 30 arte-educadores. Então isso, além de trazer um investimento para o município, também gerou emprego. A gente fez residências artísticas com artistas de outra cidade, a gente sempre tinha muita troca. Eles vinham apresentar aqui, a gente ia para lá. Que vieram grupos de 6 cidades diferentes, dormiram na Delarte, cozinharam na Delarte e montaram um espetáculo em conjunto, não só para apresentar lá, mas para apresentar também no Bosque. Nós fizemos performance na Rua Brasil, na Praça da Matriz. Isso sem falar na socialização que os alunos da Delarte estavam tendo a oportunidade de ter. E acho que isso, para mim, é o que mais valeu a pena, porque a Delarte passou de ser somente um centro cultural, um local de cultura, para ser um centro de socialização. Então a Delarte não ficou somente olhando a parte da construção intelectual dos alunos para a formação de artistas. Ela foi trabalhar esse outro lado, a parte social também. Você entrava na Delarte, às vezes, de terça-feira, por exemplo, que era o dia mais movimentado, você tinha uma orquestra tocando, tinha um grupo de teatro ensaiando, fazendo curso de palhaço, aí tinha lá fora um grupo de hip hop e de repente na sala de dança tinha dança do ventre, depois tinha artesanato e essas pessoas, elas se encontravam, elas tinham um local comum. Então você aprendeu a viver com o diferente, você aprendeu a resolver conflitos, tudo ali dentro. Eu acho que essa é uma parte muito importante, que eu me orgulho muito de ter contribuído para que acontecesse. Nós tínhamos uma orquestra lá que chegou a ter 90 músicos. E para mim, o que me dá mais orgulho dessa história é que atrás da Delarte tinha um local de tráfico, de drogas, e era bem pesado lá, né? E essas pessoas, esses dependentes químicos que ficavam por ali, ou esse pessoal que até trabalhava no tráfico por não ter outras opções, eles começaram a ir para a grade da Delarte, para o alambrado, colocavam as mãos assim e ficavam olhando eles tocar.
E hoje, 6 daquelas pessoas vivem de música por conta da entrada na orquestra. Sempre aparecia alguém ligado a algum cargo da administração pública pedindo espaço de volta, pedindo para que fosse centro comunitário, pedindo para que fosse base da polícia, da guarda militar, sempre aparecia alguém. E era sempre uma luta. Sempre que essas pessoas apareciam, os alunos ficavam revoltados, falavam, não, por que nós temos que sair daqui? Aqui é um trabalho que funciona. Nesse período, a gente já estava atendendo mais de 300 alunos, entre todos os núcleos que ali tinha, né? Então, gerava uma revolta. Por que vocês querem terminar com isso, né? Então já era uma coisa recorrente. Mas a gente achou, depois, que isso ia passar, porque, enfim, um prefeito, o Geraldo Vignoli, na época, fez um decreto autorizando a Delarte a usar por tempo indeterminado o espaço. Aí a gente descansou, achou que estaria tudo bem. Só não levamos em consideração que tempo indeterminado pode ser qualquer tempo. Pode ser 100 anos, pode ser 1 ano, pode ser 3 meses. E foi isso que aconteceu. Então eu fui procurado pelo pessoal do nosso teto, falam que lá tem um centro comunitário que não está a serviço da comunidade, está a serviço de uma entidade privada, uma entidade que eu até acredito que preste um importante serviço, mas não concordo também com a utilização do centro comunitário para essa finalidade. Nesse período a gente já estava muito cansado, a gente já não tinha mais fôlego para ficar argumentando, para falar obviedades. E aí a gente falou, tá bom, é isso que o vereador quer? Ele quer o espaço para ele? Vamos dar, vamos voltar para as praças, vamos lá. Só que o prefeito ficou maluco, o prefeito ficou desesperado, falou, não, vocês fazem um trabalho que a prefeitura não consegue fazer. A prefeitura não tem como fazer, a prefeitura não tem nem ponte de diálogo com a comunidade que vocês atendem. A gente não tem como fazer isso. Se vocês saírem de lá, vai ficar um buraco lá, porque a gente não tem como fazer isso. E aí, numa reunião, fizemos uma reunião, o vereador voltou atrás, né? E nós não somos favoráveis ao fechamento de prédio, que o prédio, na verdade, ele é deplorável, é vergonhoso. Então essa doação que o ex-prefeito Vignoli, essa cessão que ele fez para a Delarte, na verdade é uma humilhação para uma instituição que eu falei que ela tem uma importância muito grande para a cidade. Então que na verdade eu gostaria que o Afonso, foi isso que eu pedi, resolvesse essa situação e colocasse a Delarte no lugar digno. E aí começa uma outra fase da Delarte que, para mim, por mais que toda essa parte tenha sido muito bonita, muito importante, de muitas conquistas, mas nós conseguimos realizar um sonho que eu tinha para aquele lugar, de criar um teatro comunitário. O primeiro teatro comunitário de Catanduva e único, mas que fosse um espaço, uma caixa de apresentações com o formato de cadeira, cortina, né, palco, porque as crianças daquela comunidade, muitas delas nunca tinham ido ao teatro municipal. Nós queríamos criar um teatro comunitário onde as crianças podiam ir. E nós fizemos uma ação coletiva de transformar aquela sala que deram pra gente num teatro. Foi tudo a gente que foi fazendo, todos os reparos que precisavam. Foi a gente que foi fazendo, foi decorando. Eu lembro que tinha a sala lá no fundo que era cheia de decoração, de figurino. E se tornou realidade. Conseguimos fazer o primeiro teatro comunitário de Catanduva. Esse teatro comunitário, toda sexta-feira, recebia 200 crianças de manhã, 200 crianças à tarde da Escola Posete, que fica nas costas da Delarte. Ficava, né, onde era a Delarte. E essas crianças iam lá para assistir espetáculos de teatro, contação de história, espetáculo de dança, de circo, de música, tudo gratuito, sem custo nenhum. E grupos puderam usar ali para apresentar, para fazer temporada, para fazer apresentações. Só que aí veio a pandemia. Nesse período, os arte-educadores da Estação Cultura, eles iriam perder seus contratos, porque era um período que não estava tendo aula e aí iam cortar os contratos, né? Na época, a Cris Anovazzi, que era a nossa produtora, ela era secretária de Cultura do município. Por isso que é importante ter gente técnica e gente que tenha convivência com a arte nesses cargos. Ela entendeu que os arte-educadores iriam ficar
sem emprego. Não teriam como justificar a presença deles se eles não tinham alunos. Então, ela procurou a Delarte, nesse momento ela já estava afastada, ela se desligou por ser secretária de Cultura, e ela nos procurou para abrir uma parceria para que os arte-educadores também pudessem gravar suas aulas lá. E aí, quando começa a flexibilizar mais, que a gente fala, olha, agora vamos voltar. Nós fizemos 3 apresentações para a escola do Posetti, 3. Na 4ª apresentação, eu recebo na minha casa o secretário de administração dizendo que vão cortar, que vão tirar a gente da Delarte, que vão nos despejar. E eu queria saber qual é o motivo para esse despejo. Todas as nossas apresentações, todas as nossas ações eram gratuitas. A comunidade estava sendo atendida. Por que nos tirar? A gente tentou, de todas as formas, lutar para ficar no espaço. Nós tentamos dialogar com todo mundo. Câmara de Vereadores, Prefeitura, secretários. Ninguém. Então, decidimos evacuar o lugar. As nossas coisas foram para a rua. Tivemos que dar muita coisa embora, porque era um lugar que a gente guardava os cenários, os figurinos, tinha que lidar com o luto daqueles adolescentes. Quando eu cheguei, a gente estava tendo aula normal e aí o Rafa veio trazendo uma montagem de peça que infelizmente não deu certo da gente fazer, porque quando a gente estava ensaiando foi quando veio o nosso despejo. E eles se sentiram totalmente assim, aonde é o nosso lugar agora? Onde que é o nosso lugar agora? Nós não temos mais lugares agora. Para mim, a Delarte não era só um espaço onde eu ia fazer aula de teatro, onde eu ia ensaiar. Para mim, lá era literalmente o meu segundo lar. Todo esse processo de retiragem das coisas, de saber que a gente não ia poder voltar mais lá, de essa incerteza sobre o futuro, foi bem doloroso. Então, a gente optou por ensaiar nas praças e nas ruas, porém, era uma época de muita chuva. Então, a gente pegou chuva várias vezes, ensaiava debaixo de chuva, a gente tinha que ficar debaixo de coberto, esperando a chuva passar, e às vezes não passava, então a gente acabava perdendo a viagem. Tinha a questão de banheiro também, não tinha onde ir, você ficar ensaiando horas e horas sem ir no banheiro é complicado. E também tinha a questão do perigo, né? Porque como a gente ensaiava à noite, ficar nas ruas, na praça, não era a melhor opção. E aí, Padrãozão, da hora, hein, mano? Valeu, Padrãozão, da hora, mano, da hora. Então, eu vi o fim da Delarte. Eu falei, gente, eu não posso colocar os alunos nessa situação. É uma coisa de responsabilidade. A própria diretoria da Delarte cansou também, sabe? Porque é muita luta. Acabou, chega, não tem mais o que fazer. E aí, na época, o Sesc me procurou e ofereceu para a gente fazer residências artísticas dentro do Sesc. E aí eu vi uma luz no fim do túnel. Hoje a gente continua com as aulas de todo o processo que a gente fazia. E a Delarte voltou. Mas foi muito importante para mim entender que a Delarte não era um local. A Delarte não estava ligada a um lugar. Porque a Delarte é onde as pessoas estão. Para mim, a Delarte é fênix. As pessoas podem tentar calar a gente, pode querer abandonar, mas a gente renasce das cinzas cada vez mais forte, levando cultura para todos. Eu espero que a Delarte daqui para frente, primeiro que consiga, né, se manter em algum lugar, sem ninguém tentando derrubar, né, porque é difícil imaginar, tipo, como que um lugar que a galera que só quer fazer o bem, né, só quer ajudar, e tem muita gente que persegue, sabe, muita gente de dentro do governo que deveria apoiar, sabe? É muito esquisito isso. A cidade, ela talvez não tenha entendido que ela perdeu um dos maiores braços de acolhimento para os seus adolescentes, para os seus jovens e até mesmo para alguns idosos que ia lá fazer alguns cursos. A cidade perdeu um braço ou um abraço muito forte que tinha. A gente tem uma peça que chama Um Menino Sem Lugar. Ele é órfão, ele não tem mais casa e ele precisa ir para a cidade grande para tentar conseguir o seu tesouro. Mas quando ele realmente consegue a oportunidade de atravessar a ponte e passar na cidade grande, ele descobre que o seu tesouro são as pessoas que ajudaram ele até aquele local. Eu tive todo esse tempo
procurando uma maneira de encontrar o meu tesouro. E fiquei cego para as presepadas da vida. O meu tesouro estava aqui o tempo todo. E eu não percebi, porque a cabeça da gente é uma só. E as coisas desse mundo são demais esse mundo. Muito maiores e diferentes. Adelarte é um menino sem lugar. Adelarte é o lugar onde o coração está. Adelarte é o coração das pessoas. É o lugar do coração. Mas o que eles não sabiam é que o artista resiste e sempre resistirá. Aliás, eles também não sabiam que a arte pra gente não está dentro de uma sala de ensaio ou nas praças, nas ruas, mas está dentro de cada um de nós. E o artista é um desbravador. E mar calmo não faz bom marinheiro, porque a dor, o sentimento de injustiça, a raiva são matérias-primas para o trabalho do artista. E nós também não sabíamos que era preciso perder o telhado para ganhar a imensidão das estrelas.